Olá, sejam muito bem-vindos à aula de cuidados intensivos em enfermagem. Hoje nós vamos abordar o tema de pressão intracraniana e hipertensão intracraniana. Pois bem, qual a composição do volume intracraniano? A literatura nos apresenta uma doutrina que chama Monro-Kelly, que nos diz sobre o estado de equilíbrio desses três componentes, que seria o tecido nervoso, ou seja, o líquido intersticial, o líquido cefalorraquidiano, que é o famoso líquor, e o sangue, seja ele arterial ou venoso. E suas alterações podem ser causadas por edema, por tumores, por hematomas, abscessos, traumas, entre outros. Mas o que é a PIC? A PIC, ela corresponde ao produto final do volume desse tecido cerebral, desse volume do sangue e o volume do líquor no crânio, em um determinado momento. Os valores normais da PIC variam de 0 a 15 mm de mercúrio. E a PPC? O que seria essa PPC? Corresponde à pressão de perfusão cerebral. A perfusão é o quanto esse tecido, o quanto esse órgão, ele é irrigado, ele é oxigenado, ele é perfundido. Sendo assim, a PPC ela é igual a PAN, ou seja, pressão arterial média, menos a PIC. Lembrando que a PAN ela é igual a PA sistólica mais 2 vezes a PA diastólica dividido por 3. E esse resultado da PPC, a literatura nos diz que deve ser maior que 60 milímetros de mercúrio ou maior que 70 milímetros de mercúrio. Lembrando, então a PPC, essa pressão de perfusão cerebral, nos fornece o quê? Uma estimativa do fluxo sanguíneo cerebral. Então a gente pode relacionar a perfusão com o fluxo sanguíneo. Contudo, o nosso cérebro ele recebe cerca de 750 ml por minuto de sangue arterial, ou seja, o sangue oxigenado, que corresponde a cerca de 15 a 20% do débito cardíaco, chegando a um consumo de 18% de oxigênio pulmonar. Então isso significa que o nosso sistema nervoso central, ele tem uma demanda, ele tem uma atividade metabólica, um consumo intenso. Logo, a gente vê que ele é bastante vulnerável a essas falências, seja circulatória ou respiratória. E a hipertensão intracraniana? É esse aumento, o aumento da PIC, ocasionada por uma alteração de um dos volumes dos componentes cerebrais, caracterizado por um aumento da PIC acima de 15 mm de mercúrio. Aqui no gráfico, nós podemos ver que conforme há um aumento do volume, há um aumento da pressão. Então, quanto maior o volume, maior será a pressão intracraniana. Ok, então agora eu vou apresentar para vocês uma cascata que chama cascata vasodilatadora. E o que isso significa? Significa que, primeiramente, você vai perceber o aumento da PIC. Quando a PIC aumenta, a PPC vai baixar. Então, aumentou a pressão, diminuiu a pressão de perfusão cerebral. Isso causa o quê? Um rebaixamento também do fluxo sanguíneo, levando a uma hipóxia tecidual, ou seja, uma isquemia. Essa isquemia aumenta CO2 no local. Então, diminui o pH, causando uma acidose metabólica, causando edema cerebral e a vasodilatação. Então, essa isquemia que está causando no cérebro, ele forma hibernações, ou seja, estrangulações, que leva à compressão e aumenta a isquemia, acometendo o tronco cerebral, podendo causar até uma morte encefálica. E o quadro clínico? O que esse paciente vai nos apresentar? O que ele vai demonstrar? Náusea, vômito, cefaleia, tontura, distúrbios visuais como estrabismo, alteração do nível de consciência, porque se ele está com isquemia, não está chegando sangue, não está perfundindo o cérebro. Uma postura de decorticação ou decelebração, além da tríade de Cushing, que é os principal sinal e sintoma. Então, hipertensão arterial, bradicardia e a irregularidade respiratória. Por quê? Porque você está tendo um comprometimento do nervo vago. Então, não vai ter esse mecanismo de respiração. Pelo contrário, ele vai estar tentando compensar, só que ele vai estar prejudicado. Ok,
E como que nós realizamos essa monitorização da PIC? Primeiro, os locais de instalação dos catéteres. No intraventricular, que seria esse aqui, ó, dentro dos ventrículos, que ele é mais fidedigno, mais comum, se usa com mais frequência e também possibilita a drenagem de líquor quando for necessário. Pode ser também o intraparenquimatoso, o subaracnoide e o extradural. Esses demais monitoram sim a PIC, porém não há possibilidade de drenagem de líquor. Nós temos também o DVE, onde descarga o excesso de líquor no peritônio, então passa jugular, veia cava e via sistema circulatório e descarga lá no peritônio o seu excesso. E também nós temos a monitorização da PIC não invasiva. E o que fazer? Como proceder com um paciente com IC, né? Com hipertensão intracraniana? Então a gente vai sempre manter a PIC abaixo de 15 milímetros de mercúrio, observar a PPC, que deve estar acima de 60 a 70, assim como nós falamos lá no começo, ter uma identificação precoce desse aumento da PIC. Então, normalmente esse paciente vai ser sedado, seja com fentanil e midazolam, ou através de barbitúricos, que é a sedação ao coma induzido por drogas, onde a gente vai tentar, né, estabelecer um equilíbrio das funções respiratórias e aí vai diminuir a metabolização cerebral. Então a gente vai estar sempre pensando no melhor para o paciente e como que a gente vai poder reduzir o metabolismo dele, a atividade, por causa desse aumento da PIC, né, e a diminuição do suprimento sanguíneo. Monitorização hemodinâmica, eletrocardiograma contínuo. Então, lembrando que a atividade, quando ele está em coma, induzido, vai ser diminuída. Então, ocorre um achatamento da onda, o Doppler transcraniano, que vai nos mostrar o fluxo sanguíneo das carótidas. Então, fornece o fluxo sanguíneo cerebral, 80%, para suprir o encéfalo, tem que lembrar disso. Uma hiperventilação. Então, a PaCO2 entre 25 e 30 milímetros de mercúrio, ou uma normocapnia. Lembrando que a PaCO2 ela deve estar entre 35 e 45. Então a gente tenta manter esses níveis um pouco abaixo devido àquela acidose metabólica. O uso do manitol, que é uma solução hiperosmolar, ou seja, é uma diurese osmótica, ajuda na eliminação de líquido, porque ele desidrata as células, reduz o volume intracraniano, diminuindo o edema cerebral. Além dos corticoides usados na inflamação e, se necessário, a drenagem de líquor através do DVE e hipotermia terapêutica. É isso, pessoal, esse resuminho, espero que tenha ajudado, espero que tenha dado para compreender. Qualquer coisa, escreve nos comentários. É isso aí. Obrigada por assistirem e tenham ótimos estudos.